Bike. Podbike na trilha. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre manutenção de trilha, né, Feio? Isso aí. Já tô chamando de Feio. Explicar um pouco da necessidade da manutenção e a engenharia da trilha, que ela influencia tanto no rolê como na sustentabilidade da trilha. Boa. E os alunos também fazem isso aqui, né? Os alunos eles fazem ocasionalmente e também sempre a gente explica sobre a engenharia de trilha, porque às vezes, como a gente já falou, ele não precisa ir lá construir a trilha, mas ele tem que entender por que aquela trilha está construindo assim, às vezes para ele respeitar e não prejudicar o que alguém que pesquisou essa engenharia da trilha ele fez por um propósito de drenar a água, de diminuir a velocidade ou do ciclista ou da própria água. Então tudo às vezes na trilha tem um sentido de estar daquele jeito. Aí quem não tem o conhecimento acaba ou prejudicando ou não interpretando e não absorvendo tanto e até aproveitando tanto a trilha a seu favor. Então bora lá? Bora lá, vamos lá que cavar faz parte da evolução do rolê. Nós temos aqui um arsenal de ferramenta, é apenas uma pequena parte. Às vezes a gente usa mais, mas vou mostrar mais ou menos a sequência das ferramentas e para que cada uma é utilizada. Essas são as básicas. As básicas, essa é a chibanca. A chibanca ela tem dois lados, um que é tipo uma picareta mais larga e essa tem um machado, se precisar cortar um tronco, uma árvore. Aí como a gente usa ela? Usar a ferramenta, sempre você abre um pouco a base, porque se eu for bater assim, não correr o risco de pegar no meu pé. E sempre quem estiver perto de alguém trabalhando tem que manter uma distância assim de mais ou menos 2 metros, 3. Tipo, eu tô muito perto. É, porque o acidente a gente nunca escolhe quando vai acontecer. Então com equipamento de corte, e se eu vou querer tirar essa terra aqui, ó, vou fazer força. Então vai que eu posso te acertar tanto atrás com o machado, quanto na frente, escapar da minha mão. Então essa primeira ferramenta, normalmente eu quebro a terra. Outra coisa boa para se explicar, igual a bicicleta que você tem uma base que você usa na frente, a ferramenta também. Por exemplo, a minha base na ferramenta é a mão esquerda na frente. Aí eu faço assim, só que se eu ficar o dia inteiro fazendo isso, eu vou gerar tipo um problema igual do jogador de tênis, que faz força só para um lado. Então, você faz 10 chibancadas com esse lado, troca o lado, 10 com esse. Aí o que eu faço com a chibanca? Eu quebro a terra para usar em algum lugar, ou para nivelar o chão, porque ela é um equipamento pesado e afiado, então ela corta a terra muito fácil. Aí depois normalmente a gente usa a enxada. A enxada ela é mais larga e só tem uma função principal, né? Ela serve para cortar às vezes de bico ou vir acertando o chão. E como ela é mais larga que a chibanca, ela abrange uma área maior. Então normalmente você quebra com a chibanca, dá uma raspada dando um acabamento na enxada. Aí a famosa pá. A pá tem duas funções principais. Pegar essa terra que eu soltei com a chibanca, tipo aqui. E a mesma coisa, ó. Catei com a mão esquerda na frente. Eu também posso catar com a mão direita. Porque daí com a mão direita eu jogo assim. E com a esquerda assim. Aí como eu estudei educação física, eu criei essa teoria que poucos construtores fazem, eu tento incentivar. Que seria tipo, é o cross trilha. Que você usa a construção de trilha para ser um treinamento. Aí isso faz sentido você variar os lados para equilibrar o seu corpo e te desgastar menos. Aí a pá, a função, pegar a terra e jogar. E outra é moldar a rampa e socar. Moldar você pode fazer, você vem fazendo assim, ó, você vai dando uma moldada e dando uma socada também, ó. Aí ela vai ficando, essa pá tá meio condenada, ela não tá muito boa pra isso. Mas ela vai compactando e moldando. Como a pá tem uma inclinação, às vezes você vai conseguir dar uma moldada na transição da rampa. Aí a carriola. A carriola também posso, ó, pegar a terra, tipo aqui, nós tiramos toda essa terra aqui que é jogar lá naquela recepção. Se eu for jogar na pá, tá muito longe. E se eu for encher a pá e ir carregando até lá, eu vou ter que fazer muitas viagens, coisa que eu posso levar numa viagem só com a carriola. Aí depois tem o rastelo.
O rastelo, o que é bom? Na rampa mesmo você dá uma espalhada no excesso de pedrinha e vem dando uma acertada. E também para tirar, tipo aqui ó, tem um monte de terra. Eu quero eliminar as pedras, ó. Você vai raspando e separando as pedrinhas. E também quando uma trilha está muito suja de folha, você vai lá, é uma trilha já consolidada. Você não precisa usar a chibanca, a enxada, nem a pá. Você só vai lá e só rastela a trilha. Aí às vezes só com o rastelo já faz a função da manutenção, depende da necessidade e do tipo da trilha. Boa. Então quer dizer que eu não vou precisar trabalhar, porque eu escolhi essa ferramenta. É, você escolheu a ferramenta mais suave. O rastelo ele simula bastante a vassoura de casa. A galera do Dirt, que faz aquelas rampas mais cavadas, tem a teoria no dig, no ride. Que é tipo, se você não cavar, você não anda. Porque no Dirt é muito necessária a pista simplesinha, perfeita. Então faz muito sentido a manutenção ser muito constante. No mountain bike, por ser um ambiente natural, às vezes a trilha tá abandonada e tá boa. E a quantidade de praticante de mountain bike é muito maior do que do Dirt Jump. Então não tem muito essa teoria, todo mundo que anda cava. Nem dá. E às vezes se a pessoa vai sem conhecimento, ela pode até querer fazer uma manutenção da trilha e prejudicar. Vai fazer errado. É, às vezes ela vê um mato lá numa rampa, vou tirar esse mato. Ela vai com a chibanca, que corta a terra bastante. Ela vai lá, tira o mato e acaba cavando e quebrando a transição que alguém, um engenheiro de trilha projetou. Então às vezes ela pode até prejudicar o serviço. Sim. Agora o serviço de podar com o facão, por exemplo, aqui esses galhos estão começando a cair na trilha. Eu não tô com o facão aqui, o facão é muito útil. Você vem aqui e só dá uma facãozada aqui, coisa que agora eu consigo fazer com a própria mão. Então tem vez você mesmo no seu rolê vai numa trilha que tá cheia de galho, você tá sem ferramenta. Às vezes você perdeu 5 minutinhos aqui, ó, você dobrou vários galhos e já aumentou a área de visão da pista. Porque às vezes você desvia de um galho, você acaba abaixando e perdendo sua visão. Você acaba dando numa pedra, no buraco, por não ter a visão assim boa. E na pilotagem, quanto mais rápido, mais a sua visão tem que antecipar para você ter mais controle e ter segurança. Então outra coisa na manutenção de trilha essencial, muitos não fazem, às vezes você passa numa trilha e cai um galho. Só que você consegue passar no cantinho do galho. Aí muitos ciclistas de trilha eles desviam do galho e não tiram, coisa que ele poderia ter ido lá, vai, aqui é um galho caído. O galho está aqui. Eu conseguiria passar onde você está? Ah, mas beleza, paro, retiro o galho da trilha. Na próxima vez que eu passar na trilha, não vai ter aquele galho e todos os outros praticantes da trilha vão ter esse benefício de alguém ter tirado aquele galho. Seria tipo um dever de quem tem o direito de andar na trilha. Você tem o direito de andar na trilha, só que você tem o dever também de ajudar a manutenção. É algo da vida, né? Se todo mundo tiver essa interpretação do mountain bike, as trilhas vão estar sempre mais limpas, mais manutenção, aí vai ter mais gente praticando, se divertindo e com segurança. Então a manutenção de trilha ela é essencial tanto para o bom desempenho da trilha quanto a segurança, diversão, aumentar o número de praticantes, é um benefício para todos, né? E é pra vida também, porque você aprende isso ali, o que você faz na trilha, você faz na vida. Você tá ajudando aqui, você em outro momento, no dia a dia, você também vai colaborar. Você viu um copinho no chão, você viu uma garrafa, alguma outra coisa, mesmo não estando pedalando, você vai pegar. E aí a gente vai construindo um mundo melhor, né? Oh, com certeza, essa questão que você falou, vai pegando, os ciclistas eles não têm o costume de jogar lixo na trilha, isso é um ponto muito positivo que dá orgulho de ser ciclista quando você está na natureza. Lógico que tem uma pequena minoria. Só que às vezes a gente vai praticar um mountain bike num local que tem uma cachoeira, tem uma galera que vai lá caminhar e não tem essa cultura e acaba jogando. Aí é igual na praia, tem essas movimentações, leve seu saquinho e retira o lixo da praia, acho que na trilha também tem que ter essa cultura de, apesar de o lixo não ser seu, você está usufruindo daquele ambiente. Você parou o carro onde você vai sair pedalar, tem diversos lixos, você está com a sacolinha no carro, você pode ir lá e juntar. É algo que não era para existir, mas não custa nada a gente melhorar o nosso meio, né? É algo que a gente tem que levar para a vida. Ó, por exemplo, aqui a gente acabou de mandar um salto, tem a recepção. A gente já juntou a recepção com o barranco. Então na hora do rolê tem a opção de você pular já no barranco na curva ou aterrissar e fazer a curva sem o barranco e já buscando a outra curva ou comendo a outra curva por dentro. Só que naquele caso ó, tá necessitando uma manutenção, tá vendo aquele mato tombado? Sim. Porque veio a época de verão, choveu 3 meses. Aí fez muito sol, cresceu muito mato. Aí a gente roçou toda a trilha,
só que ainda não roçamos as laterais. Então agora nesse acabamento das laterais vai surgir aquele outro caminho. Que daí é outro tipo de pilotagem. Ou você pula aqui na direita e faz a curva na esquerda, ou você pula na esquerda e faz a curva na direita. E daí na trilha a gente sempre fazer curva, além de favorecer a pilotagem, faz também a trilha não ser uma linha reta. Porque sempre uma trilha em linha reta, quando vem a chuva também vai em linha reta e causa mais erosão. Então, você vê uma trilha em curva, ela fica mais divertida e mais sustentável. Então, tirando o mato aqui, o resto tá tudo fluindo bem. Ó, aqui também. Aqui é uma saída de água. Como eu falei, choveu 3 meses. Se você reparar, ela já está com excesso de terra. Então qual que é a manutenção agora? Já nivelou. Então a hora que ela nivela a saída d'água, a água começa a voltar para a pista. Então agora a gente tem que vir com a enxada e afundar e deixar aqui mais alto e ali mais baixo. Daí toda a água que drenar com essa inclinação já está jogando ali. Aí ela vai ali pro mato e não vem para a pista para destruir essa curva, que dá trabalho deixar ela assim. Então a gente tira a água, acaba tipo fortalecendo a curva e não destruindo o nosso trabalho. Vamos pro próximo ali. Qual que nós estamos fazendo aqui? Devido ao custo da construção da trilha, a gente não fez esse setor com uma escavadeirinha. O que ela faz na obra? Ela cava tudo o solo, nivelando ele e usando toda a terra das laterais e do próprio chão para construir as rampas. Só que daí ela demora mais tempo para fazer isso. Essa parte tinha passado uma bobcat aqui, feito a rua. Sim. Aí ele catou uma terra ali, na hora que abriu o estacionamento com os montes gigantes de terra, ele só veio e jogou a terra. Então o chão não ficou tão nivelado. Aí a gente tá acertando, aproveitando que tá úmido. E a recepção, depois de tanto tempo andando, que já faz 2 anos que fez essa rampa e não houve uma manutenção. Um lado estava mais socado onde a bicicleta aterriza e mais baixo que o outro. E a recepção estava muito baixa. E estava perdendo embalo para aquela rampa. Aí o que a gente fez? Estamos acertando o chão, que no dia da construção da trilha não acertou ele inteiro. E estamos jogando terra mais em recepção, nivelando ela e deixando ela mais alta e mais inclinada. Para dar mais embalo dessa recepção para aquela rampa. Então essa é o que está acontecendo aqui agora. Vamos ver, agora vamos pôr a Cris para trabalhar. Um pouco sobre a gente carregar as ferramentas, ó. Eu estou carregando a ferramenta de um jeito ideal, ó. O rastelo que é mais leve está aqui, e as mais pesadas tá apoiando no meu ombro, eu estou fazendo um pêndulo. Eu consigo andar 1 km na trilha sem fazer muito esforço. E no meio do caminho, eu troco a Cris. Ela tá fazendo tanta força para carregar que o dedo já tá roxo. Ela não dura 100 metros subindo o morro ali. Terminou de explicar. E essa aqui, ela tá até apoiada de tanta força que ela tá fazendo na outra mão. Mas isso aí, a vida é um aprendizado. Então, já serviu de lição. Olha, uma coisa, você tem 2 ferramentas grandes e uma pequena. Então a pequena, ó, a pequena você carrega assim e as 2 grandes igual eu tô. Nossa, não, agora pega essa. Agora sim ela é uma carregadora, agora ela tá parecendo uma construtora de trilha. Olha a diferença, você não aguenta muito mais assim, né? Eu consigo até correr agora. Com certeza, se precisar. Então chegamos num ponto que a gente queria fazer uma manutenção. É aquele caso que eu expliquei, que o trator só passou o bobcat, ele não consegue nivelar o chão, ele fica torto com o chão. Aí ele largou o chão torto aqui e a gente não fez essa adequação de nivelar. Então a gente vai quebrar tudo esse caroço aqui e deixar esse chão mais nivelado. Fechou. Aí como vai abaixar um pouco aqui, a gente vai abaixar um pouco aquela lombada também. Bora lá? Bora.
trilha. Adorei. Inclusive eu quero ajudar mais, construir mais. Quem sabe assim eu não ganho um pedaço dessa trilha pra mim. Aí sim, você tá querendo um lote mesmo. A gente passou pela trilha, trabalhou, fez a manutenção mas eu queria que você falasse sobre o construir a trilha, que é o que vem antes dessa manutenção toda, esse trabalho. Primeiro vai dar a visão do construtor, se é uma trilha que vai ser feita do zero. Ele enxergar onde vai ser feito o traçado, aí vai entrar o nível da trilha, qual o objetivo daquela trilha. Se é uma trilha difícil de downhill, fácil de XC, intermediária de enduro. Aí o público que vai frequentar aquela trilha, muitas vezes um pico local vai depender do nível dos locais. Quando é um parque de bicicleta, aí vai ser democrática, porque daí a trilha tem que ter todos os níveis. Aí dentro do parque vai ter as variações, os estilos de pista e modalidade. Então dentro de um local que foi projetado, às vezes uma variação de trilha tem diferentes níveis. Aí o piloto, ele sempre tem que entender qual que é a modalidade dele e o nível dele, para saber em qual trilha ele vai se divertir mais. Porque às vezes, como a gente explicou na engenharia da trilha, às vezes um obstáculo técnico pode estar servindo de uma drenagem da água. Então muitas vezes alguém chega numa trilha e quer ou criar um desvio naquela drenagem da água, fazendo a água desviar com o desvio e voltar para a trilha onde não deveria. Ou às vezes, muitas vezes o pessoal até arranca um obstáculo. Eu que convivi já em muitas trilhas por aí, eu já vi essas duas situações. E a pessoa que faz isso, ela não tem noção da engenharia da trilha. Porque ela não está só favorecendo o rolê dela ali, ela está prejudicando a engenharia da trilha. E se a trilha tem um nível técnico, é porque as pessoas que fizeram aquela trilha o ano ali têm aquele nível técnico. Então você sempre tem que se adequar ao seu rolê, à sua capacidade. Sempre vai ter rolê para todo mundo. Então vai de você saber... Desde a bicicletinha sem o pedal até o cara que rampa tudo, né? Aqui, por exemplo, é um parque de bicicleta e uma escola. Então aqui está do nível intermediário para o fácil. Porque normalmente esses locais tendem a não ser tão perigosos e estão no nível técnico. Porque a maior quantidade dos praticantes são do nível intermediário para fácil. Então aqui a gente já projetou pensando nesse objetivo final que é comercial, é a diversão, é a evolução com segurança. Então você tem que entender e se adequar para não prejudicar e se divertir. Porque o objetivo, todo mundo quando vai andar numa trilha é andar, se divertir e voltar para casa feliz. Isso é fato. Sem prejudicar o do próximo ou que está ali já pronto, que normalmente alguém construiu. Então ninguém tem o direito de chegar e modificar o que está construído. Seria igual um exemplo na rua. O cara do trânsito decidiu fazer a lombada antes de uma escola e ali uma faixa de pedestres para ter onde as crianças atravessar. Aí ele fez o semáforo ou uma rotatória para reduzir ou gerar um fluxo sem precisar parar. Então, sempre a engenharia das coisas tem um sentido. Sim, tudo tem um porquê, né? Aí os usuários têm que seguir aquilo e não mudar. Um outro detalhe é a gente se atentar para a importância da construção e dos construtores, porque esse pouco tempo que eu passei aqui, vou dizer que eu passei trabalhando. Isso aí, deu para ver que não é algo fácil. É fácil assim, vou pegar uma ferramenta e vou lá. Isso é fácil. Só que você entender isso, tudo que você explicou, saber aonde você vai fazer uma parede, aonde você vai colocar a rampa, como vai ser essa recepção, tudo isso. Então, eu acho que é válido, extremamente válido a gente falar da importância desses construtores e da construção, né? Valorizar os construtores, porque sem ele não vão ter as trilhas projetadas. E uma trilha projetada, ela é sinônimo de sustentabilidade para o meio ambiente. Porque uma trilha sem engenharia, ela acaba causando mais erosão, às vezes não fica fluida, então... E muitas trilhas que a gente anda de bicicleta podem ter tido herança de trilhas de moto. Aí quando tem essa relação, normalmente as trilhas são mais retas, porque a moto gosta de acelerar e ganhar bastante velocidade. E é difícil fazer uma engenharia de trilha numa trilha de moto. Então se a trilha é de moto e você decidiu andar de bicicleta, pode aceitar que vai ser difícil você fazer intervenções que deixem ela sustentável. Então o ideal é catar uma trilha e projetar ela para bicicleta. É importante a ligação que tem do construtor com o meio, não é isso? Com certeza, o construtor é de umas peças-chave para o meio do mountain bike. Assim como tem a marca de bicicleta, tem o lojista, tem o organizador de evento, o atleta, sei lá, o influenciador, o professor, tem o construtor da trilha. Ele é uma peça-chave nesse mecanismo para fazer a roda girar. Sim. Porque através das trilhas, elas ficam mais divertidas, mais seguras.
aí mais pessoas se interessam por andar naquele ambiente. E ainda tendo a variação de níveis de dificuldade, Melhor ela se ainda. torna, abrange mais pessoas. Mais pessoas andando, se divertindo, mais pessoas querendo comprar bicicleta de mountain bike, equipamento, evoluir sua técnica com aula e em evento. Então, acaba girando o mercado como um todo. Então, os construtores de estilo eles têm que ser valorizados. Lá no exterior, todas as marcas de bicicleta têm uma porcentagem da sua verba destinada para ações e construções de trilha. E no Brasil, a gente ainda está engatinhando. Eu acredito que tem apenas 2 empresas que fazem isso mais a sério. Que é a Specialized, através do Soil Searching, e tem a Sense, através do Sense Trilhas. Então tem que valorizar essas 2 marcas, porque eles estão investindo em construções e trilhas. Diversas outras marcas poderiam também catar uma verba, assim, do seu lucro e destinar essas construções, porque ia acabar retornando para ele. Cresce o movimento, né? Então é um investimento que tem um retorno, senão o mundo inteiro não estaria fazendo isso. Mas como o Brasil, a gente está uns passos atrás, mas a gente está no momento do mundo globalizado, muita informação, rede social, então a gente não precisa mais ficar esperando acontecer lá, tantos anos fazer aqui. A gente vê que já pode acontecer lá e já acontecer aqui simultâneo. Então acho que depende das marcas ter essa visão e investir mais nos construtores e trilhas, que o meio vai crescer como um todo, que eles são uma ferramenta essencial para o todo girar também. E agora que a gente aprendeu sobre a manutenção da trilha e que não pode girar durante esse período, então a gente vai deixar para dar um rolê na próxima edição. E aí você vai falando pra gente o que fazer, o que não fazer, nas entradas de curva, tudo isso. Fechou? Sim, fechou. Então demorou. Então até o próximo rolê.